Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Boa noite. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos envolva em sua doce paz. Que sintamos-nos todos embalados também pela presença da espiritualidade amiga, a fim de que colhamos aqui nesta noite inspirações, forças que nos possam inspirar, estimular cada vez mais no bom combate a ser travado por cada um de nós. É para mim uma alegria poder estar aqui pela primeira vez nesta casa, no Grupo Espírita Emmanuel. Na cidade de Araraquara já temos tido a oportunidade de estar algumas vezes, temos muitos amigos queridos por aqui e sinto-me alegre em poder expandir esse círculo de amizades, sempre pautada essa amizade, sempre em torno da mensagem de Jesus e também da sublime mensagem do Consolador. Que essas luzes, portanto, que essas bênçãos possam iluminar a todos nós nesta noite. E como tema para a nossa reflexão, nós selecionamos um trecho do Evangelho do Mestre, trecho esse que líamos recentemente e que nos despertou, assim, muitas reflexões. É uma passagem que tem, digamos, muitas camadas, porque ao mesmo tempo em que ela trata de questões mais palpáveis do ponto de vista da história, por exemplo, certos acontecimentos que se deram, ela também nos projeta uma reflexão em torno de questões mais transcendentes, que envolvam a cada um de nós, bem como a humanidade como um todo. E é isso então que nós vamos tentar fazer nesta noite, tomando essa passagem como referência e recorrendo, claro, ao auxílio da doutrina espírita, que nos abre por meio de suas chaves a grandeza desses textos do Evangelho de Jesus. Nós vamos tentar conectar as palavras imortais do Mestre, essas narrativas, essas lições, com a nossa vida, com a nossa jornada ainda hoje, bem como com as leis morais que presidem, que regem o destino de todos nós. A passagem a que me refiro se encontra no Evangelho de Lucas, para sermos mais exatos, no capítulo de número 19, dos versículos 41 a 44. Esse trecho está inserido numa narrativa maior, mas nós recolhemos apenas estes versículos porque, como temos analisado, como temos compreendido tantas vezes em nossos estudos lá em São Carlos, os estudos do NEP Paulo de Tarso, do Evangelho à luz do Espiritismo, às vezes um versículo do Evangelho é suficiente para horas e mais horas de reflexão e de debate, porque são como que uma semente. Cada verso, cada fala de Jesus, cada frase ou um singelo parágrafo, uma vez que os reguemos com a nossa paciência, com a nossa perseverança, com a nossa dedicação, vamos vendo de maneira assim fascinante uma diminuta semente se converter numa árvore dadivosa que nos proporciona muitas flores e muitos frutos de reflexão e de entendimento. Esse é o estudo do Evangelho que o Espiritismo nos propõe. Estudo em profundidade, que se conecte ao nosso coração, que peça o nosso sentimento, a nossa atenção, para que então o texto revele a sua beleza e a sua grandeza. Há uma parábola no Evangelho que, creio, ilustra muito bem isso, o que seja esse estudo mais aprofundado da mensagem de Jesus. É aquela passagem, ou aquela diminuta parábola do tesouro escondido no campo. Para que aquele tesouro pudesse ser acessado, pudesse ser, digamos assim, angariado em toda a sua riqueza, o homem lá da parábola precisou cavar, precisou ofertar os seus recursos na aquisição daquele campo. Assim também o espírito em jornada diante da mensagem de Jesus é preciso esteja disposto a aplicar ali o investimento dos valores mais fundamentais da vida, tempo, paciência, disciplina, perseverança, para adquirir esse campo imenso de um vasto potencial que é o campo do Evangelho. E uma vez cavando esse campo, vamos encontrando tesouros e tesouros realmente incomensuráveis para as nossas vidas. Então vou ler aqui os trechinhos, ou o trechinho selecionado, e então a gente vai desdobrando as reflexões que julgamos pertinentes
ante as palavras do Mestre. Diz o versículo 41: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Só para contextualizar aqui, nós estamos, nesse trecho, na conclusão, digamos assim, de um dos eixos narrativos mais importantes do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, do capítulo 9 até esse momento, o capítulo 19, ele é todo marcado por uma jornada efetuada por Jesus e pelos seus discípulos, que ficou conhecida, que foi denominada por muitos estudiosos como a jornada para Jerusalém. Porque aqui, no capítulo 19, nós temos a chegada de Jesus a Jerusalém, naquela que foi a sua última ida à cidade. Aquele momento em que Jesus é recebido triunfalmente pela multidão que o aguardava. Era a Páscoa. Jesus chega na cidade, muitos e muitos peregrinos ali estavam. O seu nome já era conhecido. Já havia efetuado cerca de 3 anos de trabalho, de pregação, de peregrinação por aquela região. E ele já era, digamos assim, esperado por muitos. A sua atuação, as expectativas eram cada vez maiores. E lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, há a indicação de Jesus que eles haveriam de iniciar aquela última jornada. Ele já havia estado na cidade outras vezes, mas agora seria a sua derradeira ida a Jerusalém para os acontecimentos culminantes que todos nós conhecemos. Então, essa narrativa ela vai ser permeada por parábolas, por sermões, por lições, por curas, por acontecimentos diversos. Mas há um fio condutor, ligando lá ao capítulo 9 a esse momento aqui da chegada no capítulo 19. Conhecida essa jornada, portanto, como a jornada ou a viagem para Jerusalém. Aqui, no versículo que nós acabamos de ler, então, está mencionado o momento, está descrito o momento em que Jesus contempla a cidade. E é uma das poucas vezes, são 2 vezes, em que se há menção no Evangelho de que Jesus chorou. Uma das vezes, como sabemos, está no Evangelho de João, quando daqueles acontecimentos em torno da figura de Lázaro e das suas irmãs. A outra vez em que há menção explícita, Jesus chorou, está justamente aqui, quando, se aproximando da cidade, ele a contempla, ele a vê e chora sobre ela. Então a gente já está mais bem contextualizado, aqui estamos melhor contextualizados na dinâmica da passagem, porque tudo isso vai agregando, esse esforço por desenvolver, por estabelecer uma visão de conjunto, vai fazendo com que consigamos penetrar ainda mais nas nuances, nos detalhes da passagem, que a tornam ainda mais rica, ainda mais bela. Cada novo aspecto, cada esforço de estudo e compreensão que nós vamos abarcando quando falamos do estudo do Evangelho, vai acrescentando para nós horizontes de entendimento e, claro, de consolo, de aprendizado, de renovação, de inspiração. Então estamos no fechamento, nesse momento de chegada de Jesus à cidade de Jerusalém, quando ele é recebido triunfalmente pela multidão que ali o aguardava. Então, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, versículo seguinte: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Então Jesus chora sobre a cidade e expressa esse lamento. Se tu conhecesses o que à tua paz pertence, mas por ora isso está encoberto aos teus olhos. Há um outro momento em que, também se referindo a Jerusalém, Jesus expressa mais um desses lamentos sentidos, que vamos entender melhor quando conseguimos penetrar ainda mais no âmago da simbologia por detrás aqui de Jerusalém. Lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas também, dentro desse contexto da jornada para Jerusalém, quando reafirma que precisaria ir para Jerusalém, que era preciso seguir até lá, para lá culminar a sua tarefa,
Jesus diria também: Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes não quis Deus, ou não quis o Senhor, recolher todos os teus filhos, como faz a galinha com os seus pintainhos, e não o quiseste. Então sintamos essa fala de Jesus, porque ela já nos aponta para onde Ele quer nos levar em termos de entendimento, na expansão do conceito do que seja essa Jerusalém aqui. Já vamos notando que não fala apenas o Mestre da cidade material, não fala apenas Jesus da Jerusalém daqueles tempos, daqueles que lá habitavam. Jerusalém aqui já se mostra para nós como um grande símbolo da humanidade terrestre, aquela que tem resistido a tantos enviados de Deus, que os tem expulsado sob pedradas, perseguições e humilhações, bem como expulsaríamos ao próprio Filho, ao próprio mensageiro maior que nos foi enviado, aquele que nesta terra recebeu a incumbência do Pai de zelar por todos nós, de governar os destinos deste orbe, bem como da humanidade planetária. Este lamento, portanto, não é apenas em relação à cidade material, que ainda lá está, envolta por séculos, por milênios, em tantas e tantas disputas, em tantas e tantas guerras. Não era apenas por aquela cidade, é pela humanidade como um todo, que reluta em conhecer, que reluta em se abrir àquilo que à sua paz pertence, àquilo que é a sua destinação. Então nós vemos o Cristo já projetando o que se daria quando ele chegasse em Jerusalém. E mesmo os séculos posteriores, quando a sua mensagem lutaria por se enraizar neste mundo, mas lidando com imensas resistências. Aspérrimas lutas os seus continuadores haveriam de enfrentar, para que a Jerusalém de cima, como está registrado no livro de Apocalipse, pudesse, enfim, estabelecer morada também neste mundo. Isto é, o reino dos céus encontrar morada também na terra, junto ao coração da humanidade terrestre. Então a gente já começa a ter uma nova dimensão quanto a isto aqui que Jesus está nos dizendo àqueles que o ouviam naquele momento, mas a todos nós, no transcurso dos séculos, graças ao registro dos evangelistas. Então, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E ele prossegue no versículo seguinte: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, ou por todos os lados. Então, uma fala profética do Mestre. Dias virão em que estarás cercada por trincheiras, estarás sitiada, espremida em todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. É uma fala profética e profunda de Jesus, que vai nos apresentar aqui, como já mencionamos, muitas camadas de entendimento. Essa é a beleza do estudo do Evangelho. Há aquela primeira leitura de natureza ou de ordem mais palpável, mais fácil de ser reconhecida, por exemplo, no plano dos acontecimentos, dos fatos, da história.
Mas existe o aprofundamento no plano do simbolismo, da transcendência, aquilo que vai ser de ordem mais atemporal e, portanto, mais pertinente a nós outros, os que nos propomos seguir os passos de Jesus. E esse será aqui o nosso intuito, tentar analisar essas múltiplas camadas, passando por essa mais superficial, por essa primeira, mas nos dirigindo, sobretudo, àquela que nos alcança em cheio, que nos fala de maneira profunda ao coração. E como dizíamos, essa fala de Jesus é uma das mais emblemáticas do Evangelho, porque ao longo dos séculos ela tem despertado a curiosidade de muitos estudiosos, porque a descrição de Jesus aqui, se lida de maneira mais direta, parece apresentar um futuro, aparentemente não muito distante, em que a cidade de Jerusalém sofreria, digamos assim, um ataque, seria sitiada, seria cercada. Acontece que isso de fato se deu. Estamos aqui no ano da desencarnação de Jesus. Segundo os registros históricos do próprio Evangelho, o ano de 33 da chamada Era Cristã. Cerca de 40 anos depois, um pouco menos do que isso, mais especificamente no ano 70, nós teríamos um evento que mudaria para sempre a trajetória ou a própria história daquela cidade, do povo judeu que ali habitava, bem como a história do próprio Ocidente como um todo. Porque alguns decênios à frente dessa fala de Jesus, nós teríamos aquele evento histórico que ficou conhecido como sendo o Cerco de Jerusalém. Um dos eventos militares, um dos acontecimentos mais impressionantes da nossa história, quando o Império Romano, ali encabeçado por Tito, que viria a ser o imperador, à época era filho do imperador Vespasiano, mais tarde ele também, o próprio Tito, seria imperador, ele, encabeçando um imenso exército, se dirige à cidade de Jerusalém, para ali abafar de uma vez por todas as rebeliões e as revoltas, as insurgências do povo judeu contra a dominação romana, contra a opressão daquele império que já durava alguns anos, algum tempo, um tempo considerável. Entre batalhas no meio desse processo, dessa jornada até lá, e o cerco que se dá justamente num período de Páscoa, até a conclusão desse cerco, nós temos um bom período de tempo. Entre o início do cerco da cidade e o fim, digamos assim, a tomada efetiva de Jerusalém e a sua destruição, bem como do templo, o segundo templo que foi destruído, nós temos alguns meses, entre abril e setembro, mais ou menos. E para a gente ter uma ideia do que foi esse acontecimento, a cidade de Jerusalém, digamos assim, a sua população costumeira girava em torno de 50 mil habitantes, alguns historiadores vão dizer, algo em torno disso. A época da Páscoa, no entanto, com a chegada dos peregrinos que vinham de todas as partes para aquela que era uma das 3 festas importantes daquele povo, se não a mais importante, a população da cidade chegava à casa dos milhões. De 50 mil a 2, 3 milhões, claro, distribuídos nas cidades também no entorno, mas todos esses buscando as festividades que eram realizadas no templo. Então você imagina a cidade sitiada em tais condições. Por isso foram dezenas de milhares de mortos nesse embate que entrou para os anais da história e que para nós foi descrito numa obra espírita. Alguém que participou desse evento, que lá esteve em loco, o senador Públio Lentulus, que nos descreve esse cerco de Jerusalém na segunda parte do seu livro Há 2000 anos, no capítulo de número 8. É ali que ele, Públio Lentulus, teria os seus olhos cerrados, seria cego ou seria cegado pelo seu próprio filho, que havia sido raptado alguns anos antes
e que nem sabia se tratar aquele indivíduo, nem sabia que ele era o seu pai. E ele descreve um pouco do que foi aquele acontecimento, do que foi esse cerco a Jerusalém, né, dos dramas que ali se deram, das mortes, enfim, da destruição da cidade. Então esse é o aspecto primeiro, digamos assim, dessa fala profética de Jesus, que, digamos assim, colocou uma pulga atrás da orelha em muitos e muitos estudiosos, porque como ele poderia ter predito algo assim de maneira tão certa, né, de maneira tão direta, o que levou muitos estudiosos, por exemplo, então, a conceberem que o Evangelho de Lucas, se menciona esses fatos, foi escrito então depois do ano 70. Porque, afinal de contas, ele descreve eventos futuros. Como ele poderia descrever eventos futuros com tamanha precisão? É porque então ele foi escrito depois disso. Por quê? Para a historiografia tradicional, que não considera os poderes do Espírito, aquilo que o Espiritismo nos ensina, não seria possível prever um acontecimento futuro, porque não consideram a natureza do Cristo. Não conseguem abarcar aquilo que está muito bem descrito para nós, por exemplo, no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele trata lá das predições, da teoria da presciência ou das predições, explicando que quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue devassar, digamos assim, o tempo, os horizontes do porvir, iluminado também pela própria providência divina, que é onisciente. O Cristo, portanto, descortina para nós algo do que seriam esses eventos futuros, numa primeira camada de interpretação. Mas muitos pesquisadores, historiadores, não concebem essa possibilidade, o que os levou a dizer então que o Evangelho de Lucas só seria explicável se tivesse sido escrito depois do ano 70. Mas para nós isso não chega a ser um problema, é perfeitamente compreensível que Jesus assim tenha previsto, o que se daria a não muitos anos dali, menos de 40 anos adiante. Quando vamos hoje ler, por exemplo, o que está registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético, nos impressionamos com a perspicácia, com a profundidade do que o Cristo ali nos traz. Como ele descreve os quadros, os horizontes morais dos nossos tempos, com tamanha antecedência. Agora, isso não é de espantar, em vindo de um Espírito como Jesus. É perfeitamente compreensível. Uma mente sublimada em comunhão com o Pai que consegue então abarcar algo desses horizontes que para nós são ainda absolutamente inacessíveis, mas que ele deixou ali registrado para que em chegando esses tempos, os tempos que são chegados, como nos dizem os Espíritos, pudéssemos nós entender que de fato estamos vivendo o que estava previsto. E por mais que leiamos o sermão profético, não nos cansamos de nos impressionar com a sua atualidade, com a profundidade, com a precisão da descrição moral e dos eventos, de maneira geral, claro, não algo muito explícito, mas de maneira geral, o que está descrito ali e o que passa hoje a humanidade terrestre. Pois bem, aqui teríamos também um caso como esse. Mas seria diminuir em muito o alcance da passagem, reduzirmos a sua interpretação a esses eventos e fatos históricos. De fato, o que Jesus aqui disse, sucedeu. Dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas. Assim foi o cerco de Jerusalém. Meses e meses de cerco. A população lá dentro, presa dentro das muralhas da cidade, vendo-se forçada a se render pela ausência de recursos, de alimentos que faltavam. Dezenas e dezenas de milhares de mortos. Quando os soldados romanos puderam entrar na cidade, a destruição. Muito do que foi aquela cidade gloriosa, ali foi destruído, inclusive o segundo templo, que era a glória daquele povo. Não tão grande quanto o primeiro, de Salomão,
destruído na outra invasão de Jerusalém pelo Império Assírio, por Nabucodonosor. Contudo, ainda assim, uma glória daquele povo. E como Jesus também havia previsto, em outro momento, em outro registro no Evangelho, não restaria pedra sobre pedra. O que ele também diz aqui: e derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Essa é a camada histórica. Essa é a primeira camada do texto do Evangelho. Vamos agora àquilo que nos toca mais propriamente: a simbologia. Já trouxemos aqui uma primeira compreensão importante, ao entendermos que, em falando de Jerusalém, não fala Jesus somente daquela cidade, que ainda existe, envolta lá em tantas disputas e em tantas lutas. Fala o Senhor, sobretudo, da humanidade terrestre. E em falando da humanidade como um todo, fala de cada um em particular. Já que a humanidade é o somatório das individualidades, é, digamos, a média geral dos espíritos que fazem parte desse planeta, que a ele estão vinculados, ao falar sobre a humanidade como um todo, transmitindo recados, avisos e lições, também fala Jesus ao coração de cada um de nós. Para que não suceda conosco, em espírito, o que sucedeu fisicamente com a cidade. E aí cabe-nos então entender o que ele quer dizer com isso. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E aí a parte consequente, digamos assim, por não saber o que a paz pertence, por estarem os olhos enceguecidos para aquilo que realmente importa, qual a consequência? As trincheiras. As trincheiras da dor, as trincheiras da ilusão, o sítio das sombras, a nossa cidadela interior. Além de representar Jerusalém, a humanidade como um todo, representa ela o próprio Espírito, no seu âmago, no seu coração. O próprio Emmanuel, ao comentar esta passagem, um dos versículos dessa passagem, no livro Pão Nosso, em mensagem intitulada Conta Particular, ele inicia o seu comentário dizendo-nos exatamente isso. Não falava ali o Senhor tanto da Jerusalém material, destinado um dia a perecer, como o próprio planeta Terra. Falava o Senhor, sobretudo, dessa Jerusalém íntima, dessa Jerusalém interior, do templo sagrado e augusto de cada espírito, o seu próprio coração. Que quando perdido nos caminhos da vida, enceguecido para aquilo que realmente importa, se verá cedo ou tarde sitiado pelas ilusões, pelas dores, pelas amarras, pelas trevas, por ele mesmo criadas. Para tornar a lição talvez ainda mais palpável para nós outros, creio que podemos nos servir do próprio exemplo daquele personagem aqui já citado, aquele que viveu em loco o cerco de Jerusalém, que estava lá dentro, que viu, que contemplou aquelas cenas de destruição e ali acabou por perder a própria visão física. Ele vislumbrou, digamos assim, a aplicação, a concretização dessa passagem no seu sentido mais imediato, mais material. Mas ele também, com o tempo, pôde entender o desenvolvimento, a aplicação dessa passagem em sentido mais espiritual. Vamos tomar aqui o caso de Públio Lentulus para a nossa análise. Ele que, como sabemos, um dia às margens do lago de Genezaré, teve a oportunidade de encontrar-se com o divino Messias. Sua filha estava enferma, sua esposa já se abria à mensagem do jovem Galileu. Ele, no entanto, senador orgulhoso do grandioso Império Romano, não queria se curvar. O coração paterno, no entanto, falava mais alto.
E um combate se dava ali dentro daquela alma. O coração paterno que queria buscar mais uma alternativa de cura, que queria ceder ao apelo da mulher amada ante as aflições da filha querida. E ele sai então a caminhar às margens do lago, meditando ceder ou não ceder, mas e a sua posição, a sua condição de senador, aquele orgulho todo da sua condição de patrício, de representante do império, como assim se curvar àquele homem vindo da Galileia, de um povo desprezível, que falava de igualdade, que equiparava os romanos àqueles que o império oprimia? Como ceder? Ele caminhava sitiado por essas indagações, cercado, digamos assim, na sua fortaleza interior de orgulho. Havia uma guerra ali dentro, até que ele encontra o jovem Galileu, ou o jovem o encontra, e lhe diz que em verdade buscava mais por merecimento da esposa do que dele próprio. Quando dá por si, o senador está de joelhos ante a grandeza espiritual daquele, no corpo aparentemente jovem, Galileu. Ele segue relutando e pensa consigo na grandeza e no fausto da cidade imperial de Roma, daquele império que havia se alastrado por tantos e tantos quilômetros quadrados, que havia subjugado a tantos e tantos povos e outros exércitos, e diante dele está aquele homem a lhe falar de humildade, de uma outra grandeza, de um outro reino, de um outro império, e ele pensa consigo, mas quem é este Galileu? Para se dirigir assim a mim, um senador do império. Ele apenas pensa, não chega a externar, quando ouve então do meigo Rabi da Galileia: Senador, todas as vossas grandezas são como um punhado de cinzas. Nada são ante o reino de meu Pai. Tudo o que vocês cultuam, exaltam, glorificam, do pó veio e ao pó retornará. Todos os louros, todos os troféus, toda essa grandeza um dia haverá de ruir, porque só permanece na criação um tipo de grandeza, aquela que está de acordo com a lei estabelecida pelo meu Pai, desde o fiat lux da criação, a lei de amor. E ele está então de joelhos, com lágrimas nos olhos, mas o orgulho não cede. Ele então haveria de ouvir uma frase que certamente ainda hoje ecoa na acústica de sua alma. Aquele jovem lhe diz: está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Porque soou para você nesse instante um minuto glorioso, se souberes aproveitá-lo dentro da eternidade. Ali, o senador havia recebido a visitação. Como termina aqui o trecho? Pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Ali o senador recebia a visita da misericórdia, o chamado do alto a repensar caminhos, condutas e escolhas. Mas o que em geral fazemos quando estamos escravizados, sitiados pelo orgulho, pela vaidade, pela ilusão que nos escravizam, que nos mantêm cativos, que nos toldam a visão, que nos enceguecem o olhar para aquilo que realmente nos poderia proporcionar paz, para aquilo que realmente nos poderia libertar. Em geral, diante dos convites do alto, como procedemos? Relutamos ainda mais no orgulho. Afastamos a visita da misericórdia, os convites de renovação. Quando chamados a perdoar, insistimos na dureza de coração. Quando chamados a escolher as sendas da humildade, insistimos nos atalhos do orgulho e da vaidade.
Quando chamados a servir, insistimos na postura do egoísmo, do autocentramento. Quando chamados a nos resignar, insistimos na revolta, na rebelião íntima. Isso, meus amigos, é não saber o que a nossa paz pertence. Isso é afugentar de nós. Isso é expulsar de nossa vida e de nossos caminhos aquilo mesmo que nos poderia salvar, que nos poderia retificar, que nos poderia chamar e conduzir à renovação. Em geral, diante dos convites, das visitas do alto, como procedemos? Como senador. Ao invés de usar o nosso querer para converter o minuto glorioso em divina ascensão no clima da eternidade, insistimos em postergar as nossas dores, as nossas lutas por séculos, por milênios, no clima da revolta, da rebelião, do endurecimento e da cegueira espiritual. Como a cidade de Jerusalém, a representar a humanidade, tem feito. Quantos profetas enviados? Quantos deles não foram mortos na própria cidade de Jerusalém? Quantos missionários enviados à humanidade terrestre, a este mundo? Quantos deles não foram por nós expulsos, mortos, perseguidos? Como também naquele símbolo tão belo, dessa vez da tradição grega, o mito da caverna de Platão, aqueles que se libertam do cativeiro na caverna, contemplam o sol da verdade, a realidade, e voltam à caverna para libertar os seus irmãos. Como eram recebidos? Taxados de loucos, no mínimo, para não dizer a perseguição, a violência e a morte. O que fizemos com o próprio Mestre, a nós enviado, como suma expressão da misericórdia infinita e do amor sem limites de Deus. Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas, a que apedrejas os que lhes são enviados. Entende por que Jesus chorou sobre a cidade? Não era sobre a cidade física, era sobre a nossa dureza, a nossa resistência em receber a paz, o amor que há tanto Ele nos quer ofertar, mas para os quais temos apenas apresentado portas cerradas, olhos fechados, ouvidos moucos e um coração endurecido e indiferente. Foi o que se deu com o senador. E certamente mais tarde, ao se converter, depois de imenso cabedal de dor, mais tarde ao se converter, certamente ele entendeu a dimensão mais profunda da fala de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, por que relutar? Por que insistir em fugir à tua própria paz? Por que acreditar que a ilusão lhe poderá proporcionar a paz? Que a ausência de perdão, que o egoísmo, que a indiferença, que o individualismo te poderá proporcionar uma paz que não será duradoura? Porque todos aqueles que relutam, que insistem em não conhecer o que à sua paz pertence, como eles se veem depois? Passados alguns anos, passados alguns séculos, todos os que fogem à paz que lhes é própria, no clima do dever cumprido e da consciência esclarecida, se veem como? Como a cidade, sitiados, cercados pela dor, pelas sombras, pelas ilusões que eles próprios criaram para si. O senador relutou em acolher o chamado do Divino Mestre. O que foi a sua vida dali por diante? Quantas dores, até que ele pudesse então, enfim, se abrir. Até que aquela muralha de orgulho e resistência pudesse ceder, ruir. Quanto sofrimento! Em especial a partida da noiva mais amada, da noiva querida. Como não nos recordarmos também da figura de Saulo. Quantas vezes recebeu ele o tempo da visitação? Quantas vezes o Cristo não buscou
e ele relutava. Como diz o texto, recalcitrava contra os aguilhões. Até que, às portas de Damasco, já cercado completamente pela dor, escravizado do ódio, do espírito de vingança, sofrendo imensamente, embora não quisesse reconhecer, quando cai da montaria e dá com o mestre à sua frente, o que ele nota, e Emmanuel faz questão de registrar, ali Saulo compreendeu que o Senhor o havia buscado por todos os meios e o chamado de todos os modos. Mas foi preciso que ele se visse sitiado pela dor, a partida de Abigail, aquele olhar inesquecível de Estevão, o ódio que o consumia, a revolta. Foi preciso que ele estivesse sitiado para perceber então que era preciso ceder, que ele não havia reconhecido o tempo da sua visitação. E aí, nessa sanha do orgulho, que nos torna cada vez mais cegos para o que realmente importa, para o que realmente nos poderia proporcionar paz, nós vamos o quê? Diz aqui o texto: derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Os filhos aqui representam o que há de novo em nós, o que poderia ser a renovação. Mas quando nos mantemos cerrados ao apelo do mais alto, vamos eliminando, vamos destruindo em nós todo projeto novo. Tudo que é renovação, o que poderia representar uma versão nova de nós mesmos, toda e qualquer nova edificação, construção interior, vai sendo colocada por terra, por essa postura que nós adotamos. Por isso não sobra pedra sobre pedra, porque nada se constrói onde não exista humildade, onde não exista comunhão com o divino, onde não exista sabedoria, abertura à compreensão das leis divinas. O espírito entra numa espiral de cegueira, em que ele vai se comprometendo cada vez mais, vai destruindo toda e qualquer floração que represente um recomeço, que represente mudança. Ele vai crestando toda nova flor, toda nova germinação de valores do espírito, nesse clima de revolta, de resistência e de dureza, vão sendo eliminadas. Qual o recurso, então, da lei divina para despertar a criatura em tal condição? Sitiá-la, cercá-la pela dor, no mecanismo sábio que Deus estabeleceu por meio das suas leis. Quando não despertamos ante os chamados do amor, surge também a divina mensageira, dor, para nos chamar à jornada evolutiva. Quando a gente lê o livro há 2000 anos com mais atenção, notamos que o projeto era bem outro. Ele havia encarnado junto a Lívia para justamente pudesse conduzir-se por outros caminhos, mas pela resistência complicou-se em muito, criando para si séculos de reparações dolorosas do processo expiatório, estando a noiva bem-amada já em esferas superiores. Da mesma forma, Saulo de Tarso. Quando Estevão está prestes a morrer, ele vê Jesus se aproximando, olhando com um olhar de lamento para a figura de Saulo. Estevão fica tão tocado, porque é como se Jesus ali, da mesma forma que ao se aproximar da cidade, ele olha a cidade e chora, ao se aproximar de Saulo, ele olha para Saulo e chora. E aí Estevão, vendo o Senhor chorar, diz: não lhe imputes esse pecado, Senhor. Não lhe imputes esse pecado. Intercedendo por ele, um dia ele há de despertar, um dia ele há de compreender. Se ele tivesse reconhecido o tempo da sua visitação, quantas dores talvez não teria evitado. Talvez até a partida da noiva, outros caminhos teria seguido, mas são as escolhas da criatura. São as escolhas. Por isso Jesus diz a ele, e em dizendo a ele, diz a todos nós: não recalcitres contra os aguilhões. Abra os olhos da tua alma e reconheça a visitação da misericórdia.
Como Jesus chega até nós, às vezes, pelas experiências difíceis, pelas convivências não tão fáceis, pelos desafios da vida, ali é a visitação da misericórdia, evitando dores maiores amanhã, que surgirão se escolhermos o caminho da rebelião, da revolta, do orgulho e da cegueira. Não adentremos essa espiral de ilusão que há de fatalmente nos conduzir a essa condição, porque é a dinâmica da lei divina. Saibamos reconhecer com o Evangelho e com a doutrina espírita o que a nossa paz pertence. Emmanuel, mais uma vez, na mensagem já citada do livro Pão Nosso, Conta Particular, ele diz, comentando esse trecho: imaginemos só o que seria do mundo se cada criatura soubesse o que a sua paz pertence. Isto é, se cada criatura tivesse consciente qual é a sua verdadeira destinação. O quanto nada aqui no mundo efetivamente lhe pode saciar, mas somente os valores do Espírito lhe poderão trazer aquilo que realmente anseia, no mais íntimo de si mesma. Imagina se cada criatura estivesse consciente disso e trabalhasse por isso, pela sua paz, pela edificação verdadeira dessa paz. Diz Emmanuel, mais à frente nessa mensagem, 2/3 dos problemas do mundo estariam resolvidos, naturalmente, se cada um soubesse o que a sua paz pertence. Se cada um trabalhasse realmente pela sua paz, perdoando quando surge a ocasião, servindo quando chamado a tanto, construindo virtude, fazendo-se mais humilde, aprendendo, ampliando horizontes, se cada um trabalhasse por isso e não tanto por aquilo que perece, como o senador escolheu ficar com o que perece em detrimento do que permanece, se cada um soubesse trabalhar por essa paz, o mundo, a Jerusalém do mundo, estaria já a largos passos da sua verdadeira destinação. Por isso, eu recordo-me de uma mensagem em que, de certo modo, Emmanuel vai descrever justamente o que se dá nessa jornada de todos nós rumo às finalidades da evolução, àquilo que é a nossa destinação, a paz que nos pertence, que é herança divina para todos nós. O Emmanuel vai dizer, numa mensagem que está no livro Refúgio, capítulo de número 12, intitulada Um Inimigo Só, ele vai falar dessa condição em que muitas vezes nos vemos, ou temos nos visto ao longo de muitas encarnações, dessa jornada multissecular, cercados, sitiados pelos nossos inimigos, como está descrito lá no texto acerca de Jerusalém. E aí ele traz então uma mensagem chamada Um Inimigo Só. Porque ele começa dizendo que quando o conhecimento evangélico penetra numa alma, ali se estabelece uma guerra. Então, nós tínhamos antes uma cidade sitiada, uma cidade escravizada, sitiada pela ilusão, pelos vícios, pelo orgulho. O conhecimento evangélico penetra e aí vai se estabelecer um embate, um bom combate ali dentro, pela libertação dessa cidade. E a primeira compreensão, talvez, é notar que o verdadeiro inimigo, aquilo que realmente nos faz mal e nos atravanca a marcha, não é o que os outros nos fazem, tampouco as circunstâncias que encontramos vida fora. O nosso verdadeiro inimigo, aquele que nos sitia a existência, que nos mantém ainda cativos, escravizados à ilusão, dirá Emmanuel nessa mensagem, esse um inimigo só, que já veremos qual é. Ele diz assim: quando a luz do conhecimento evangélico penetra o plano obscuro de nossa mente, estabelece-se então essa divisão entre o mundo de nossa alma, ou dentro do mundo de nossa alma, entre o bem e o mal, a claridade e a sombra. Compreendemos então, diz ele, que o nosso conceito de paz se modifica. Então a criatura achava antes que se ela não perdoasse é que ela teria paz. A criatura achava antes que se ela pensasse só nela mesma é que ela teria paz.
A criatura achava antes que, buscando todo tipo de gozo e alegria de natureza mais imediata neste mundo, é que ela teria paz. Esse era o conceito de paz dela. A diferença entre aqueles conceitos que estão apresentados pelo Mestre no Evangelho de João: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não vou-la dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo com isso? Existem dois tipos de paz. A paz que o mundo dá, ou que o mundo difunde, que o mundo propõe, e a paz que ele nos deixa. A paz do mundo é aquela de natureza imediata, e por ser tão imediatista é também tão efêmera. Gozo agora, tenho uma satisfação, daqui a pouco estou sedento novamente. Não perdoo agora, tenho uma satisfação de ter saído por cima, talvez, de me achar. Daqui a pouco estou às voltas com o pensamento recorrente em torno daquela pessoa, em torno daquele fato, ou seja, não me libertei de nada. Penso só em mim, penso cada vez mais em mim e acho que assim estou me encaminhando para a tranquilidade e paz, para ver-me daqui a algum tempo tomado pelo tédio, pelo desânimo, pela falta de propósito existencial. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz do mundo que é difundida. Compre a paz assim ou assado. Faça isso e terás paz, do ponto de vista do mundo. Mas a paz do Cristo está bem evidente. Da prisão ao Gólgota. Em toda a sua vida, a paz do que serve. A paz daquele que se conhece, se conquista, se governa, se supera. A paz do que abre mão de si para servir. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor a mim, encontrá-la. Essa é a paz de Jesus. Paz ainda ignorada por muitos de nós. Paz que não temos aceitado. Temos cerrado as portas do nosso coração a essa paz, não recebendo a visitação. Assim como, enquanto humanidade, cerramos as portas à visita do Príncipe da Paz, o expulsando com a nossa violência, com a nossa ilusão. Então, quando o Evangelho vai nos esclarecendo, o nosso conceito de paz se modifica. A gente passa a entender melhor o que a nossa paz pertence, isto é, o que de fato é a paz que buscamos, aquela que há de nos preencher. E aí, uma série de conceitos ilusórios que mantínhamos vai caindo por terra, que é o que diz Emmanuel. Observamos espantados a paz do cofre recheado de ouro que se transforma com o tempo em aflição da avareza. Então o ouro que eu achei que ia me satisfazer, daqui a pouco eu sou completo escravo do ouro, da posse, do querer mais e mais, do não colocar isso a serviço, como fluxo da vida que deve ser. O que eu achava que me trazia paz, vejo que depois se tornou o meu verdadeiro inferno, porque eu me tornei escravo daquilo. Prossegue ele. A paz do excessivo conforto da carne, que não raro se converte em moléstia infeliz. Então, os excessos a que eu submeti o meu corpo, excesso de prazer, no sexo, na gula, no conforto excessivo, o que eu achava que me traria paz, daqui a pouco se converte na moléstia. Oriunda do desregramento, do desequilíbrio, da insensatez. Veja o quão facilmente a paz do mundo se converte em sofrimento. Vê quão facilmente a criatura que se achava detentora da paz se verá um pouco mais adiante sitiada por aqueles próprios conceitos ilusórios de paz que ela tinha de si para consigo. A paz da alegria, da herança moedada, que frequentemente desaparece em amarga tortura mental. Ou a paz do contentamento da posse efêmera, que pouco a pouco dá lugar à lamentável escravidão do espírito. A paz da posse efêmera, que pouco a pouco dá lugar à escravidão do espírito, que se vê, com o passar do tempo, cada vez mais atado, amarrado às consequências infelizes de suas escolhas. Para possuir mais, para gozar mais, ele menosprezou a sua consciência. Feriu pessoas, sentimentos, corações. Passou por cima de tudo e de todos para angariar aquilo que é
tão efêmero, tão passageiro, para se ver ainda nessa existência, ou no além, ou em futuras existências, prisioneiro de si mesmo, de amarras que ele mesmo estabeleceu para si, algemas forjadas por ele próprio, um cativeiro a que ele mesmo se lançou, o Espírito, na colheita da sua semeadura. Então veja a profundidade da reflexão que Jesus nos traz em falando da cidade de Jerusalém. Agora, aos teus olhos está encoberto o que à tua paz pertence, mas eu vim justamente para tirar as escamas do teu olhar. Como o Mestre fez pelas mãos de Ananias com Saulo, ele busca fazer conosco, pelas mãos ou pelas luzes do Espiritismo. Meu filho, minha filha, pense melhor. Veja com os olhos do Espírito o que você está buscando, o que você está fazendo, concorre para a tua paz ou, pelo contrário, é um cativeiro que você está construindo para si mesmo. Analise melhor as tuas escolhas. Veja se estás construindo para a eternidade ou se é apenas uma bruma de ilusão que o sol da verdade irá dissipar. Não acredite na paz do corpo sem a paz do espírito. Não queiras bem-estar sem estar bem por dentro, na consciência. É disso que Emmanuel está tratando. Da mentirosa segurança do poder humano que cedo se mergulha na pesada corrente do desencanto. Não foi exatamente o que ele, Emmanuel, viveu? Aqui ele fala o que ele viveu. Ele acreditou no poder humano de César, em detrimento do poder divino do Cristo. Ele acreditou que a paz de César, do Império Romano, conquistada com muito sangue e muitas lágrimas, seria duradoura e morredoura, para descobrir em alguns anos a tremenda ilusão a que se lançou. Resistindo à visitação do Príncipe da Paz e ao convite para a edificação da verdadeira paz, para abraçar-se com a paz dos túmulos, do pó do mundo. Então ele fala aqui de si, externando o seu coração, convidando-nos a refletir. Meu amigo, minha amiga encarnada, analisa melhor o que a tua paz pertence. Não troques o gozo de agora pelas lágrimas de amanhã. Ou melhor, não troques a consciência pelas lágrimas de amanhã, apenas para usufruir algum gozo, alguma ilusão neste momento. Mais adiante, então, ele diz assim: chegamos dessa forma a entender que a paz fictícia da morte moral acompanha sempre os iníquos e os perversos, os maus aparentemente triunfantes e os enganados de todos os matizes que despertam invariavelmente nos espinheiros da dor e da desesperação. Acreditaram naquela paz e despertam cercados, sitiados pela sombra, que amontoaram no entorno de si próprios e dos seus passos. Por isso mesmo, conclui ele, a revelação do Evangelho em nós, na profunda intimidade de nossa alma, é guerra, luta imensa, que nos compele ao aprimoramento incessante. E se nos vemos realmente muitas vezes separados de nossos familiares, de nossos laços mais queridos ao coração, segundo o ensinamento da Boa Nova, somos obrigados a reconhecer que nesse combate sem sangue do nosso campo interior, somente possuímos um grande inimigo. Porque disse lá o Mestre que Jerusalém se veria cercada pelos seus inimigos, nessa batalha. Diz aqui Emmanuel, somente possuímos um inimigo, verdadeiramente. Nosso próprio eu, separado da verdade divina. Nosso próprio eu, separado da verdade divina. Aquela que ecoa na minha consciência. Aquela que me diz o que fazer, eu sei o que fazer, mas reluto em fazê-lo. Só essa voz, só a união,
O compromisso para com essa voz é que me poderá proporcionar a paz verdadeira, a libertação, a Jerusalém libertada, de que também nos fala o Evangelho de Jesus. Nosso eu separado da verdade divina, nosso único inimigo. Talvez aí entendamos melhor a dimensão da frase de Jesus: amai os vossos inimigos. Como disse já um grande sábio do Oriente, e disse o divino: amai os vossos inimigos. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Mas amar a si mesmo no verdadeiro sentido da expressão. Amar a mim mesmo é aprender a perdoar, para não ser cativo da vingança, do ódio. Amar a mim mesmo é estudar, para me libertar das trevas da ignorância, que me faz tantas vezes escolher de maneira contrária ao meu próprio destino, à minha própria evolução. Amar a mim mesmo é servir, amando cada vez mais o outro, porque só amando o outro estarei expressando o verdadeiro amor a mim mesmo. Isso é amar os inimigos, amando a nós próprios, libertando-nos de nós mesmos, porque ninguém nos fará mal se o mal não existir em nós. Podem nos ferir o corpo, podem destruir-nos as posses desse mundo, mas não nos alcançarão o coração. Por isso também nos diz Jesus: não temei aquele que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode levar a alma ao inferno. Isto é, o remorso de ter feito mal e não de ter recebido. Quem recebe o mal no clima do bem está livre. Pode ser ferido, mas o coração está incólume. Agora, quem faz o mal, esse se atrela à lei divina. Esse desce aos infernos conscienciais. Eis a profundidade da reflexão que Emmanuel conclui. Precisamos então reestruturar esse eu separado da verdade divina, nos moldes sublimes do nosso Divino Mestre, a golpes de sacrifício pessoal, a fim de que nos coloquemos ao encontro da grande fraternidade para a vitória plena do amor em nosso espírito, em marcha sublime para a nossa destinação de filhos de Deus, na felicidade da vida imortal. Essa é também a jornada para Jerusalém, para a verdadeira Jerusalém, para a nossa destinação, reconhecendo e buscando e construindo o que a nossa paz pertence. Porque se o problema é o nosso eu separado da verdade divina, a solução será abraçarmos cada vez mais a verdade divina, expressa na consciência e manifestada no coração que ama, no coração que serve. Essa a verdadeira edificação que todos temos por fazer. Disse-nos Jesus, ou melhor, disse aos apóstolos que olharam para aquele templo e disseram: veja, Senhor, quão belas colunas. Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra. Também a vida nos tem ensinado que tudo que não é feito no clima da verdade e do amor não fica pedra sobre pedra. Mas se com Jesus construirmos sobre essas bases da verdade e do amor, estaremos enfim erguendo o templo divino em nós, onde a presença do Senhor se fará viva, não só hoje, mas para todo sempre. Por isso ele também profetizou: eu em 3 dias, poderíamos dizer, em 3 milênios, haverei de edificar um novo templo. Ele fala da sua volta em espírito e com isso fala também para todos nós: o teu espírito é o grande templo, o teu espírito é a grande construção. Por isso pense nisso, em cada escolha, e escolha conforme a paz que é a tua destinação. Que Jesus a todos nos abençoe, muita luz e muita paz.